importante nós relembrarmos o conceito de jurisdição. Que jurisdição é o poder atribuído a um terceiro imparcial para, mediante o processo, efetivar situações concretamente deduzidas de modo imperativo e criativo, insuscetível de controle externo e apto a tornar imutável pela coisa julgada. Com relação a esse conceito, quais são os pontos principais? O que é a jurisdição? É o juiz exercendo no processo a jurisdição e proferindo decisões que resolvem os conflitos ali postos. Bom, poder atribuído a um terceiro imparcial. O juiz ele tem que ser imparcial e competente, que isso decorre do princípio do juiz natural. Poder atribuído a um terceiro imparcial para, mediante o processo, efetivar, concretizar situações concretamente deduzidas. Por que isso? Juiz pode instaurar processo de ofício? Não, em razão do princípio da demanda. Existe processo oco? Não, precisa de um problema de direito material. Por isso são situações concretamente deduzidas. A parte, ela tem que dizer algum problema na petição inicial para o juiz resolver. Então, poder atribuído a um terceiro imparcial para, mediante o processo, reconhecer e efetivar situações concretamente deduzidas de modo imperativo e criativo. Imperativo por quê? Porque a decisão do juiz ela é obrigatória, independe da vontade das partes. Está de modo imperativo e criativo. Criativo por quê? Porque na fundamentação da sentença, o juiz cria uma norma geral, que são os precedentes, que ele pode aplicar a casos semelhantes. E no dispositivo, o juiz cria uma norma individual para julgar aquele determinado caso específico. Só se aplica ao autor e o réu da ação. Insuscetível de controle externo. Por quê? A decisão do Poder Judiciário não pode ser controlada nem pelo Poder Executivo e nem pelo Poder Legislativo. E apta a tornar imutável pela coisa julgada, porque só as decisões proferidas pelo Poder Judiciário podem atingir a coisa julgada que nós estudamos. Existe a coisa julgada formal e a coisa julgada material. Material você não pode discutir aquela questão de novo em juízo. E só formal é porque não cabe mais recurso ali no processo, mas você pode corrigir o defeito e entrar com a ação de novo. Uma questão importante que eu quero relembrar, nossa senhora, virou um gravador aqui. Uma questão importante que eu quero relembrar são os escopos, os objetivos da jurisdição. Quais são os objetivos da jurisdição? São 4. Existe o objetivo político, o objetivo educacional, o objetivo social e o objetivo jurídico. Qual que é o objetivo jurídico primeiro? O objetivo jurídico é o mais simples. É o juiz aplicar o direito material previsto nos códigos, no caso concreto, e resolver o problema. Já o objetivo social, quem lembra? O objetivo social é a pacificação social, resolver a lide sociológica. Porque uma coisa é o juiz julgar improcedente o pedido, por exemplo. Se o juiz julga improcedente o pedido, o objetivo jurídico foi atendido? O jurídico? Foi resolver o problema. E o social? Não, o réu saiu satisfeito? Não, ele perdeu a ação. Então, o objetivo social, a maioria dos casos assim, que a gente vislumbra, é quando há um acordo no processo. Existe o objetivo educacional, que é o juiz não ensinar o direito só para as partes, mas também para a sociedade. Exemplo disso, gente, são os julgamentos televisionados. E o objetivo político, porque por meio do exercício da jurisdição e dessa imperatividade das decisões judiciais, isso fortalece o poder do Estado. O processo é o último meio de garantir os direitos das pessoas, porque quando um direito é lesado, a pessoa tem a opção de resolver administrativamente.
Se não consegue, ela ainda tem o direito de ir perante o Poder Judiciário em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição. E a terceira vertente desse objetivo político, gente, é a democracia. O processo é um meio que de fazer valer a democracia. Exemplo disso é a ação civil pública, em que os legitimados entram com uma ação civil pública não para defender o direito de uma pessoa, mas para defender o direito ou de uma classe ou de indivíduos indeterminados que têm ligados a uma relação de fato ou uma relação jurídica. Lembra do exemplo do idoso, quando o Ministério Público entra com uma ação civil pública para defender a classe dos idosos? É uma democracia. Deixa eu ver o que mais que é importante. As espécies de jurisdição. Existem várias espécies de jurisdição. Jurisdição superior, inferior, civil, penal, jurisdição especial, comum, jurisdição contenciosa, jurisdição voluntária. Essa classificação acaba com a característica de que a jurisdição é una e indivisível? Não. Essa classificação é meramente acadêmica para melhor funcionar a jurisdição. O ponto importante que eu quero lembrar com vocês é a diferença entre jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária. A jurisdição contenciosa é aquela que tem 90% dos casos, que é a lide. Quais são as características da jurisdição contenciosa? A lide, a conflito, a substitutividade, que é substituir a vontade das partes pela vontade da lei. Então, essas são as características da jurisdição contenciosa. Agora, a jurisdição voluntária, o que é a jurisdição voluntária? São determinados procedimentos previstos na lei que, na maioria das vezes, não tem lide, não tem substitutividade, mas mesmo assim, a parte só consegue efetivar seus direitos se for por meio do processo. Exemplo, divórcio consensual com filho menor. Tem lide? Tem conflito? Precisa substituir a vontade das partes pela vontade da lei? É a mesma vontade. Mas a lei diz que tem filho menor, tem que ir perante o Poder Judiciário pedir e pleitear esse divórcio. Então, a jurisdição voluntária é isso. Daí surge aquela questão da natureza jurídica da jurisdição voluntária. Se seria uma atividade administrativa ou uma atividade jurisdicional. Porque se você for pensar, a atividade do juiz ali só de homologar, de autorizar determinada coisa, equivale à atividade de um cartório. Mas nós vimos que a doutrina clássica, que é a teoria administrativista, entende que na jurisdição voluntária não tem lide, e por não ter lide, por isso que é atividade administrativa, não tem atividade substitutiva, por isso que é atividade administrativa, e tem a teoria revisionista que fala assim, não, tudo bem que não tem lide, que não tem substitutividade, mas a atividade do juiz é uma atividade jurisdicional, até porque se fosse administrativa, você ia lá no cartório e resolvia o problema. Agora, se cair numa prova fechada, numa questão fechada para vocês, quais são as características da jurisdição contenciosa? Lide, substitutividade. Quais são as características da jurisdição voluntária? Ausência de lide, ausência de substitutividade. Questão fechada é isso. Questão aberta, vocês vão discutir lá da teoria revisionista, teoria administrativista. Tá bom? Oi? A gente não pode falar dominante, mas se for para uma teoria clássica, da maioria dos doutrinadores clássicos, é a teoria administrativista. Agora, toda vertente moderna, inclusive alguns julgados do STF, do STJ, já adotam a teoria revisionista. Tá? Mas não pode falar em dominante. Se você olhar todos os autores clássicos, vai para a administrativista. Se você olhar todos os autores modernos, vai para a revisionista. Por mais que seja a Deixa. Entende? Ele acha que não é jurisdição, a teoria clássica acha que não é Exatamente.
como exercício da jurisdição. Não, ela aceita essa divisão, claro que ela aceita, só que para a teoria clássica, a jurisdição voluntária não é, a jurisdição voluntária, o juiz não exerce jurisdição, ele apenas é uma administração pública de interesse privado. A atividade é administrativa. Sob qual argumento? Por não ter limite, por não ter substitutividade. A minha primeira pergunta foi se era jurisdição, deixar nem ser jurisdição. Deixou lá falar em jurisdição. Não é que deixou de ser jurisdição. É que a atividade que o juiz exerce lá não é jurisdicional. Essa classificação existe sempre. Existe procedimento de jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária. Até porque o Código de Processo Civil prevê os procedimentos de jurisdição voluntária. Interdição, divórcio, notificação, interpelação, está ali. Não tem como fugir disso. O que eles acham é que quando o juiz profere uma decisão num procedimento de jurisdição voluntária, ele não estaria exercendo a jurisdição no sentido de resolver o problema. Por quê? Porque não tem limite, porque não tem substitutividade. Certo? Com relação... Nossa, gente, falou isso. Com relação à teoria da ação, nós temos que lembrar das principais teorias que explicam o direito de ação. A primeira teoria que surgiu para explicar o direito de ação foi a teoria imanentista ou civilista. Para essa teoria imanentista ou civilista, direito de ação é igual a direito material. Não há diferença. Então, para todo direito há uma ação, para toda ação há um direito, porque são a mesma coisa. Agora, evoluindo mais um pouco, nós chegamos na teoria concreta da ação. Para a teoria concreta da ação, direito de ação é direito a obter um julgamento favorável. Então, condiciona o direito de ação à existência do direito material, o que não é verdade, porque o juiz pode julgar improcedente e exercer o direito de ação. Aí, evoluindo mais um pouco, temos a teoria abstrata do direito de ação. Para a teoria abstrata, direito de ação é o direito de obter qualquer decisão do poder jurisdicional, seja sem resolução do mérito, com resolução do mérito, procedente, improcedente, qualquer decisão. Juiz proferiu uma decisão, está presente o direito de ação. Todavia, a teoria que o CPC adotou foi a teoria eclética ou mista. Para o CPC, direito de ação é o direito do autor obter uma decisão de mérito. E quando que o autor tem direito de obter uma decisão de mérito? Quando estiver presente o quê? As condições da ação. Aí nós vamos lembrar quais são as condições da ação civil e penal, as mesmas, para as duas. Interesse de agir, possibilidade jurídica do pedido, legitimidade de parte. Qual que é a única que diferencia que tem na penal e que não tem na civil? Justa causa. Então, para a teoria eclético-mista, direito de ação é o direito de obter uma decisão de mérito. E quando que o autor tem direito a obter uma decisão de mérito? Quando estiver presente as condições da ação. Laura, o que é decisão de mérito? É quando o juiz analisa o pedido. Quando ele analisa o pedido. O juiz fala assim, anteposto em si o processo sem resolução do mérito por ausência do interesse a agir. Isso analisou o mérito? Não analisou o pedido. Bom. Ficou julgado formal. Ficou julgado formal, nesse exemplo que eu dei. Agora, para a teoria eclético-mista, de acordo com o artigo 267 do CPC, a qualquer momento do processo, se o juiz perceber e verificar que está faltando alguma das condições da ação, inclusive na sentença, o que ele tem que fazer? Com ou sem resolução do mérito? Sem. Se extingue sem, amanhã pode entrar de novo, concorda? Aí surgiu a teoria da cerção pela doutrina, ou teoria della prospetazione. O que essa teoria tentou?
tentou mitigar essa questão da teoria eclética. A teoria da asserção diz assim: o juiz vai ler a petição inicial. Se da simples leitura da petição inicial, ele vai fazer a pergunta: se tudo que esse autor está falando aqui for verdade, está presente em condições de ação? Se estiver, processo. Se da simples leitura da petição inicial, o juiz verificar que está faltando alguma das condições de ação, o que ele vai fazer? Extinguir sem resolução do mérito. Agora, se o juiz precisar produzir qualquer tipo de prova e durante o processo descobrir que está faltando alguma das condições da ação, para a teoria da asserção, o que o juiz tem que fazer? Extinguir sem resolução do mérito ou julgar improcedente? Julgar improcedente. Se julga improcedente, analisou o mérito, concorda? E aí faz coisa julgada material, não pode ingressar com a ação amanhã de novo. Essa teoria da asserção foi adotada pelo CPC? Não. O CPC adotou a teoria eclética a qualquer momento que verificar a ausência de uma das condições da ação, o juiz extingue o processo sem resolução do mérito. Uma diferença importante. Diferenciar. Antes de eu fazer essa diferença, vamos relembrar os pressupostos processuais. Existem os pressupostos processuais de existência e qualidade do processo. Os pressupostos de existência são aqueles necessários para o processo existir. Quais são? Existem os pressupostos de existência subjetivos, que é o quê? Existência de órgão jurisdicional e capacidade de ser parte. O que é capacidade de ser parte? Aptidão genérica e absoluta para ser sujeito de direitos e obrigações na órbita civil. Perguntar para vocês o que é capacidade de ser parte, não vamos falar assim, personalidade jurídica, não. Equivale à personalidade jurídica, mas qual que é o conceito? Aptidão genérica e absoluta para ser sujeito de direitos e obrigações na órbita civil. Quem tem? Todo mundo. Naturo, menor, doente mental, todo mundo tem capacidade de ser parte. Agora, qual que é o pressuposto de existência objetiva? Demanda. E aí nós temos os pressupostos de validade, que uma vez o processo existe, ele tem que ser válido. Quais são os pressupostos de validade? Objetivo intrínseco. Formalismo processual. Aquilo que a lei prevê, a forma que a lei prevê, exemplo, intimar o Ministério Público quando tem menor. E quais são os pressupostos de validade objetivo extrínseco? Impedimento processual, aquilo que não pode existir no processo para que ele seja válido. Quais são os pressupostos de validade subjetivos para o juiz? Imparcialidade, que é o juiz natural. E para as partes? E aí eu pergunto para vocês, qual que é a diferença de capacidade de ser parte, capacidade processual, capacidade postulatória e legitimidade de parte? Capacidade de ser parte nós já falamos. Aptidão genérica e absoluta para ser sujeito de direitos e obrigações na órbita civil. Todo mundo tem. Capacidade processual é um pressuposto de validade do processo. Que significa o que, capacidade processual? Aptidão para ser autor ou réu de qualquer processo, independente de assistência ou representação. Quem tem? Maior capaz. O que é legitimidade de parte? Legitimidade de parte é condição da ação. E legitimidade de parte significa aptidão para ser autor ou réu de um determinado processo específico em que está discutindo uma relação jurídica específica. Lembra do exemplo do cheque. Se o Paulo me emite um cheque, o cheque está sem fundo. Eu vou em ação de execução contra a Sandra. A Sandra tem capacidade processual? Tem. Ela é maior, ela é capaz. Mas ela tem legitimidade de parte? Não, porque para figurar nessa ação de execução desse cheque específico, ela não tem legitimidade. Agora, a capacidade postulatória é a capacidade técnica de postular perante os órgãos do Poder Judiciário. Quem tem? Defensor, Ministério Público. Certo?
E aí nós precisamos revisar as teorias que explicam a natureza jurídica do processo. As três principais teorias que explicam a natureza jurídica do processo é a teoria do processo como um procedimento, que confunde os dois conceitos. Porque processo é algo não palpável, tem um aspecto teleológico, que é do juiz resolver a lide. E procedimento é o conjunto de atos visando a aprovação de um ato final. Então, essa teoria confunde. Ela diz que processo é o conjunto de atos visando a aprovação de um ato final. E isso não é processo, isso é procedimento. Aí, evoluindo mais um pouco, surgiu a teoria do processo como contrato, que o processo seria o quê? Um negócio jurídico de direito privado. Isso é verdade? Não, porque a teoria dizia que as partes escolhem se submeter à decisão judicial. A parte tem a faculdade de escolher se vai aceitar a decisão do juiz ou não? Não tem, porque a decisão é imperativa. Então, a teoria foi superada. E a teoria do processo como relação jurídica, que é a mais aceita pela doutrina, que diz que tem que diferenciar relação de direito material com relação de direito processual. No processo, a relação de direito processual difere da relação de direito material em razão de três aspectos. Lembra do quadro? No slide que tinha um quadro? O que difere uma relação de direito material da relação de direito processual? Vai lá no quadro, gente. O objeto, sujeito e os requisitos formais. Quais são os sujeitos da relação de direito material? Quem lesou a pessoa, o direito da pessoa na sociedade, e quem teve direito lesado. Quais são os sujeitos da relação de direito processual? Juiz, autor e réu. Qual é o objeto da relação de direito material? O bem da vida pretendido. E de direito processual, é o juiz resolveu o problema, é a prestação jurisdicional. Quais são os requisitos formais da relação de direito material? Agente capaz, objeto ilícito, forma prescrita ou não defende em lei. E quais são os requisitos da relação de direito processual? Os pressupostos processuais que nós acabamos de revisar. E agora, gente, para finalizar, depois vocês podem tirar as dúvidas, com relação aos atos processuais, quais são os atos praticados pelas partes? A parte pratica ato postulatório, dispositivo e instrutório. E o juiz? Quais são os atos praticados pelo juiz? Sentença, decisão interlocutória e despacho de mero expediente. Sentença e decisão interlocutória tem caráter decisório, decide alguma coisa. A diferença é que sentença faz o que com o processo? Põe fim ao processo. E a decisão interlocutória não põe fim ao processo. Já o despacho de mero expediente não tem caráter decisório. O despacho de mero expediente é apenas o quê? Para dar andamento ao processo em time, marca a data de uma audiência. Essa é a diferença. Certo? Quem tem dúvida? Oito. Oito questões? Acho que são 4 abertas e 4 fechadas. Decisão interlocutória, despacho competência discriminatória, lei de 700 voltados. De atos processuais que nós temos que lembrar, que os atos processuais, eles são praticados de uma forma específica só quando a lei diz que tem que praticar de uma forma específica. Quando a lei não diz que não tem que praticar de uma forma específica, ela é praticada de qualquer jeito. E se praticar um ato
ofendendo o que a lei diz a forma, praticar de outra forma, se atingir a finalidade, não causar prejuízo a ninguém, o ato é válido em razão do princípio da instrumentalidade das formas. Então, o ato só é praticado de acordo com a lei, se a lei mandar ele praticar de determinada forma. Se a lei não falar nada, ele é praticado de qualquer jeito, tá?